Então tá, agora é hora da gente falar de Covid-19. Hoje a gente tem a presença mais que especial do Dr. Marcelo Tournier, que está aqui com a gente desde o início do mês de janeiro, falando a respeito do Covid-19, tirando as dúvidas de vocês e já desde aquela época a gente falando sobre essa situação de pandemia, sobre o que poderia acontecer, enfim, algo que a gente não sabia que ia ficar pior agora de novo. Apesar de que essa até eu acho que é uma pergunta que vale a pena eu já começar. Muito boa noite, doutor Marcelo Tournier, você está com a gente já aí ao vivo, tudo certo? Que bom ter ele aqui, olha só. Doutor Marcelo, boa Paulo noite. Sérgio. Quando eu pergunto para você, doutor, e falo assim que a gente não sabia que ia chegar, quem estuda, quem pesquisa na realidade, eu lembro que a gente até comentou, né? Porque começou no inverno, teve um platôzinho, né, no verão e na primavera, para agora voltar a ser aquilo que era antes. Já se esperava isso, né? Se acreditou demais que a vacina ia chegar antes. Eu acho que esse foi o grande erro, doutor. Paulo Sérgio foi uma sucessão de erros. Para quem gosta de história, tem um livro que se chama The Great Influenza, e ele conta essa história, inclusive em 1918, 100 anos atrás. E é incrível como a história se repete e as falhas e os erros, principalmente que os políticos e governantes cometem, acabam custando vidas. A gente viu isso aqui pelo próprio negacionismo do presidente aqui nos Estados Unidos e a falta de campanhas preventivas. O número de mortes que isso gerou, por não estimular a população ao isolamento social e ao uso de máscaras. E ao mesmo tempo, no Brasil, a gente vê uma situação ultra complicada agora também, pelo fato de que, em vários momentos, o governo brasileiro, as lideranças em vários pontos do país, se negam a estimular a população à sua prevenção, fazendo com que essa epidemia, essa pandemia, ela se torne fora de controle nesses países como o Brasil e Estados Unidos. São coisas que a gente já sabia de acordo com a história, Paulo. Se eu não me recordo, eu acho que a gente mencionou isso uma ou duas vezes, que isso poderia acontecer em ondas. E, segundo os especialistas também, o Dr. Anthony Fauci mencionou isso, né? E vários especialistas no Brasil também corroboraram com a mesma questão de que isso poderia acontecer. Então, em todos os momentos, as lideranças dos governos estavam vendo isso acontecer, tinham vários recursos para ajudar a colocar isso sob controle e não utilizaram de modo efetivo os meios e as ferramentas que a gente tinha para isso. Isso custou a vida de várias pessoas, né, Paulo? Não sei se você perdeu pessoas na sua família, eu perdi, e eu me sinto muito triste em ver desse modo que a falta de competência e a falta de empatia dessas lideranças e desses governos tenham arrancado vidas de pessoas que a gente ama tanto. A gente tem aí 282 mil pessoas, segundo o World Meters, já que acabaram padecendo dessa doença. São mais de 14 milhões e meio de casos só nos Estados Unidos, 65 milhões de casos no mundo e 1 milhão e meio de mortos, o que eu acho que não tem 11 de setembro, não tem guerra, não tem nada para fazer explicar isso que a gente vê. Doutor Marcelo, eu queria mostrar primeiro o seguinte, falando sobre a vacina, eu tenho já algumas perguntas aqui, inclusive, né? Eu já vou até fazer uma pergunta antes de entrar nesse próximo assunto. Vou aproveitar uma das perguntas que eu acho que é importante aqui, ó. A Daniela Itai, ela fala o seguinte: boa noite, Paulo Sérgio, excelente programa. Em relação à vacina para o Covid, todos poderão utilizar a vacina ou terá pessoas que não poderão, por certos tipos de problemas de saúde, como diabéticos e problemas cardíacos? Eu acho que rola uma confusão, né? Então, acho que é bastante importante essa pergunta da Daniela. E aí, doutor? Paulo, essa é uma pergunta muito interessante, até para a gente poder explicar a respeito do objetivo dessa vacina. O objetivo dessa vacina e de um plano de vacinação eficiente, que é o que está começando a ser discutido agora pelos assessores do presidente eleito e também por pessoas que já estavam influenciando, né, esses planos, ela tem que cobrir pelo menos um certo percentual da população.
Então, a gente, pela estimativa que a gente tem do Covid, da virulência do Covid e também da eficácia da vacina, né, se a gente tivesse uma eficácia de pelo menos 50%, essa é a estimativa inicial nossa, nós precisaríamos de pelo menos 70% da população coberta. Isso significa que uma boa parte da população vai precisar tomar a vacina. A vacina, por exemplo, da gripe, era essa mesma discussão que a gente tinha quando a vacina da gripe ela começou a ser democratizada. A gente não sabia ao certo o quantas pessoas precisariam ser vacinadas e se crianças e idosos poderiam. O que a gente está vendo agora, Paulo, são os estudos da fase 3, né, de várias dessas vacinas, como da Pfizer, da Moderna, a própria AstraZeneca, né, a Oxford, a Sinovac lá no Brasil e na China também, começando a ampliar o horizonte de algumas dessas pessoas, colocando pessoas com Porque doenças mais existem, crônicas. existem dúvidas, inclusive, sobre a questão das grávidas, né? Que na maioria dos estudos não incluíram as grávidas, né? E isso é algo que é muito sério, né? E a gente sabe que elas fazem as grávidas fazem parte do grupo de risco, né, doutor? Sim, então esses estudos eles estão ampliando o número de pessoas a serem vacinadas agora, Paulo. Então, à medida que o tempo está passando, eles estão vendo, por exemplo, que, olha, nas pessoas com menor grupo de risco, essa vacina é segura, né? Várias dessas vacinas que estão sendo colocadas, e eles estão, aos poucos, ampliando o escopo dessa vacina para esses grupos, de fato, que têm pessoas menos representadas. Então, à medida que o tempo for passando e essas pessoas com riscos maiores forem vacinadas, essas pessoas que tiverem o maior risco de exposição ao vírus forem vacinadas, nós vamos começar a saber se essa vacina ela vai ser segura para outros grupos também. Porque na realidade essas pessoas faz todo sentido do mundo, né? Essas pessoas elas estão em contato direto com o vírus, né? Isso é importante. Para a gente falar inclusive a respeito disso, tem uma senhora lá da Geórgia que ela foi voluntária e ela começou a falar a respeito. É uma senhora que tem 75 anos. A gente tem as imagens, Tony, coloca no ar aí para a gente ver. E essa voluntária de 75 anos, o mais legal dessa história é que ela já desenvolveu anticorpos. Olha só, é a Diane Durand. Ela participou do teste da Pfizer. E é uma senhora de 75 anos, quer dizer, é daquele grupo, inclusive, né? Que precisa saber. Ela é de St. Simons, participou dos estudos, diz que está bastante otimista de que a vacina do Covid da Pfizer vai ajudar a prevenir a disseminação do vírus. Diz que teve a oportunidade de ser voluntária no estudo da Pfizer, que foi feito no laboratório em Brunswick, além de quase 90 outros estudos em todo o país. Ela disse que um amigo recomendou que ela se inscrevesse nesse teste da vacina da Pfizer e ela foi selecionada. Ela fala o seguinte: ó, eu tenho 75 anos, moro em uma comunidade de férias que tem muitas pessoas de fora e eu sou saudável. Então ela se encaixa nessa história. Ela tomou 2 injeções com 3 semanas de intervalo, sem saber se a dose dela era placebo ou um possível passo em direção à imunidade. Após cada injeção, ela desenvolveu uma leve febre, mas no dia seguinte ela disse que se sentia muito bem. Naturalmente curiosa, ela mais tarde fez seu próprio teste e descobriu que ela era positiva para os anticorpos. E aí, doutor, deixa eu aproveitar para perguntar, porque eu acho que é interessante esse caso, inclusive, da gente falar aqui, que é justamente o seguinte: ela tomou as 2 vacinas, as duas, que no caso a Pfizer são 2, né? São 2 doses que as pessoas têm que tomar. Né? Ela está nesse grupo de altíssimo risco, porque ela está numa colônia de férias, existe essa possibilidade, essa incidência. Né? E aí vem aquela questão das reações adversas. Eu posso dizer que é quase praticamente a mesma coisa que a vacina da gripe, que para algumas pessoas pode ser que vai dar, outras pessoas pode ser que não vai dar, ou ainda é muito cedo para a gente falar sobre reações adversas? Paulo, nós já sabemos a respeito das principais reações adversas que essa vacina provoca. Então, existe aí em torno de, pela estatística agora, assim, variando entre 20% a 40% das pessoas, dependendo da vacina, que desenvolvem sintomas como se fosse de uma gripe, dor no corpo, mal-estar, às vezes uma febre leve, né, durante alguns dias, durante os primeiros dias após a vacina. Sobre efeitos colaterais mais graves, praticamente todos os estudos de monitoramento que estão sendo feitos até agora
não demonstraram nenhum evento grave, como, por exemplo, morte ou invalidez ou autismo, né, causado Uhum. por essa vacina. Nenhuma delas, nem a de RNA mensageiro, que são as vacinas mais novas, mais inovadoras, né, que entra nesse grupo da Pfizer e da Moderna, que são as que vão ser priorizadas aqui nos Estados Unidos, viu, Paulo? Como Uhum. também essas outras vacinas que estão sendo desenvolvidas na Europa, como da AstraZeneca, que é de Oxford, que também está sendo usada no Brasil, né? E também, por exemplo, as vacinas da Sanofi, da Johnson Johnson, que estão sendo estudadas também na Europa. Se eu não me engano, a Johnson Johnson também está fazendo um estudo aqui nos Estados Unidos. Sim, 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 sim. Agora, doutor, foi bom você falar dessa história do RNA. Até as pessoas, tem algumas pessoas mandando pergunta, e hoje à tarde a gente estava falando sobre essa questão do RNA mensageiro, né? E para quem não sabe, quem se lembra das suas aulas de ciências na escola, né? É, ela lida com essa novidade, por isso até esse desenvolvimento mais rápido também para ela ser feita, né? Está lidando com essa questão do RNA mensageiro e já estão falando que por conta disso, esse RNA se conectando com o nosso DNA, né? O que vai acontecer é que pode trazer problemas para daqui 30 anos, ninguém sabe ainda. A conversa de que isso pode ocasionar algum tipo de problema para daqui 30 anos, 40, ninguém sabe ainda sobre esses testes. Isso é real? Isso é, na realidade, mais uma teoria da conspiração? Tem a teoria sobre essa teoria, que é a teoria da conspiração que fala que vai virar todo mundo zumbi. Isso aí já é zoeira das pessoas que não tem o que fazer. Mas nesse caso, existe mesmo essa situação? Essa vacina ela vai lidar com DNA? Pode haver essa alteração? Pode ser um problema lá adiante? Isso já aconteceu em outras situações na história, na saúde mundial? Paulo, é uma excelente pergunta pelo seguinte, tá? Essas vacinas, como eu falei, elas são extremamente novas e essa é a segunda doença em que esse tipo de vacina ele está sendo usado. A primeira Uhum. doença em que isso foi utilizado foi para tratar o ebola. E uma das principais vantagens de se utilizar essa vacina é que, comparado com outras vacinas, como, por exemplo, a vacina da gripe ou a própria vacina da Sinovac, né, que está sendo utilizada no Brasil, ou a vacina russa também, a Sputnik, que também está sendo, parece que, testada no Brasil, lá no Paraná, ela não utiliza vírus. Ela utiliza uma proteína que ela é uma cápsula, né? É uma pequena cápsula, e dentro dessa cápsula vai um pedacinho desse RNA mensageiro. O que é o RNA mensageiro? Ele é como se fosse uma ordem que vai para dentro da célula, e essa ordem ela é lida pela célula, não pelo DNA, né? Não tem nada a ver com DNA, então não se mistura aí as coisas, DNA e RNA não se misturam nesse caso, e ela é lida pela célula, e a célula vai ler, olha, eu tenho que criar essas proteínas aqui e jogar essas proteínas no sangue. E essas proteínas são justamente, eles chamam da spike protein, né, que é a proteína da capa do coronavírus. E aí ela vai jogar essas proteínas no sangue para quê? Para que o nosso sistema imune aprenda a se defender contra o coronavírus. Agora, o que a gente ainda não sabe a respeito disso é, por exemplo, se essa imunidade, se esse efeito, ele vai ser duradouro, se isso vai, por exemplo, durar por 1 ano, por 2 anos, ou a gente vai ficar produzindo essas proteínas para estimular a nossa imunidade para o resto da vida. Então, essas questões todas, Paulo, inclusive a respeito de tempo de imunidade, tempo de produção de anticorpos, tudo mais, são respostas que a gente vai começar a ter agora já nos próximos meses, porque a gente vai ter um período de tempo já de pessoas aí que está mais de 6 meses vacinadas. Então a gente vai começar a ter essas respostas, por exemplo, olha, qual é a durabilidade dessa vacina? Qual é Uhum. o nível de proteção que elas vão ter com relação às outras? Porque as outras vacinas que são menos inovadoras, elas também têm seus riscos. A gente está Uhum. falando de outras vacinas onde elas podem ou não ser tão efetivas, porque elas não são feitas, digamos assim, né, não é uma cópia exata dessa proteína do vírus, como é feita pelo RNA mensageiro, né? Uhum. Ou ela pode durar muito pouco tempo a imunidade. Então, nesse sentido, é que eu acho que a gente tem aí, ao mesmo tempo,
né, questões voltadas a talvez um risco futuro que a gente não sabe, mas o risco do vírus e de morrer do vírus ele é muito maior, né, Paulo? E também o potencial que a gente tem aí de ter uma imunidade mais duradoura e poder voltar a ter uma vida normal, poder Eu acho que voltar a na sair na realidade rua sem essa máscara. é a principal situação. A gente saber que por ser tão avançado em uma coisa que lida diretamente com o RNA, pode ser que não vai precisar ficar tomando, por exemplo, essa vacina todo ano. De repente pode ser isso, a gente não sabe. Agora, uma coisa que eu tenho que dizer, e até o doutor deve concordar comigo, é que, infelizmente, o Covid veio, entre aspas, para ficar. É como a gripe, por exemplo, né? E a gente vai ter que lidar com isso. Doutor, tem uma pergunta aqui, ó. A Rita Holanda, ela fala o seguinte: doutor Marcelo, eu tenho percebido que todas as pessoas que conheço que estão contraindo o Covid agora, nessa segunda onda aqui em Mississippi, não estão ficando em condições ruins, e sim bem leves, segundo ela. Você poderia me dar a sua opinião do porquê isso acontece? A gente já comentou a respeito disso, inclusive lá atrás, quando começaram aquelas pessoas a falar que estavam pegando de novo, né? No meio de julho, se eu não me engano, que foi quando começou a acontecer isso daí. Qual é a sua opinião, doutor? Tem 2 ou 3 fatores que estão envolvidos com isso, viu, Paulo? O primeiro deles é o seguinte: a primeira onda pegou justamente as pessoas que tinham um nível de vulnerabilidade muito elevado. Pessoas que, se Uhum, pegassem esse vírus, de fato iam ficar muito doentes ou iam morrer. Na segunda onda, o que, que nós temos? Nós temos os adultos, as pessoas com boas condições de saúde e que, estatisticamente, elas vão ter um menor risco de ter complicações graves pelo fato do organismo delas ser mais forte. Mas qual é o problema da segunda onda? O problema da segunda onda agora é que o vírus está totalmente fora de controle no meio uhum, de nós e o número de pessoas que está sendo infectada ele é muito alto. Então, quando nós temos muitas pessoas infectadas, o que, que vai acontecer? Nós vamos ter, em tese, né, estatisticamente, a gente vai ter mais gente com complicação e mais mortes, que é o que uhum, exatamente nós estamos vendo agora. E existe um terceiro fator, Paulo, que é o seguinte: existem já alguns estudos mostrando que as pessoas que usam máscara têm uma menor taxa de complicações ou uma menor chance de desenvolver a doença grave, mesmo pegando a doença. Por quê? Porque o filtro da máscara, né, por menor que seja, ele está diminuindo a ingestão de partícula do vírus dessa pessoa, e isso ajuda essa pessoa, né, a ter uma chance melhor do organismo dela lutar contra a doença. Então tem esses fatores envolvidos, viu, Paulo? doutor, até perguntar uma pergunta que vem a reboque aqui nessa história, que eu acho que é importante. Eles estavam comentando, me ajudem aí porque não escreveram, mas eu vou falar. A questão do fator do RH, né, e do tipo O positivo, muita gente está falando que quem tem o O positivo acaba sendo mais resistente, que existem inclusive pesquisas preliminares que falam sobre isso. Isso também é verdade? É mito? É fato? Qual que é essa história, doutor? Paulo, você trouxe outra que eu vou ser obrigado a morder minha língua, né? Que você lembra que eu falei quando a gente começou a comentar, né? Essa foi a segunda. A primeira foi a das máscaras, né? Que eu Sim. pude me retratar aqui publicamente, né? Dizendo que eu achava que não funcionava e a Não, gente mas viu que a essa da máscara, na realidade, naquele período, até, doutor, eu tenho que aproveitar e dizer também, até eu disse isso, o Drauzio Varela disse isso, o Anthony Fauci disse isso, né? E era uma forma, inclusive, que a gente estava tentando as pessoas não usarem o N95, que tinha pouco no mercado naquela época, né? É claro que eu imaginava que alguma coisa de bom devia fazer, mas a gente não imaginava que fosse ser tão bom assim. Então relaxa, eu acho que está tudo bem nesse ponto agora. e o tipo de sangue ele entra nessa mesma questão. Isso foi levantado pelo Google quando eles começaram a fazer alguns estudos em algumas bases de dados públicas deles, né, e de usuários, que o Google fez um estudo muito grande aqui diante de Covid aqui nos Estados Unidos, né, principalmente aqui Uhum. na Califórnia, onde o Google abriu vários pontos de coleta para estudar isso e, inclusive, fazer perguntas a respeito de como é que a pessoa estava, né, qual é o tipo sanguíneo, incluindo o tipo sanguíneo. E aí o que, que aconteceu? Eles viram que
o tipo O era justamente um dos tipos que tinham menos, né, incidência do coronavírus, de infecção pelo coronavírus. Mas era um estudo que não tinha um controle científico. Aí o que aconteceu? Nesse meio tempo, na Dinamarca, foi feito um estudo rigoroso, de fato, nessa questão de tipo sanguíneo, e eles comprovaram, né, eles confirmaram essa hipótese que o Google mostrou, de que pessoas com tipo O positivo têm um menor risco. Mas, Paulo, eu queria aproveitar para dizer também que não é porque você tem um menor risco, caso você esteja assistindo e tenha O positivo, que você vai brincar com a sorte, né? As pessoas com O Exatamente, eu positivo acho que também esse que é o morrem. ponto principal. Esse é o ponto principal, doutor Marcelo, principalmente pelo seguinte: a pessoa acha que ela tem o O positivo, que ela não precisa mais se preocupar. Ah, mas saiu a vacina. Peraí, a vacina saiu, mas não chegou ainda para todo mundo. Então, continue se cuidando dessa mesma forma. Eu sou AB, meu sangue é AB. Eu nem sei se isso vai ajudar muito, mas eu sei de um monte de gente que tem O positivo, que são os sangues mais raros, inclusive, né? Para tantas outras coisas. Mas é muito importante a gente deixar claro, isso não quer dizer que você está imune. Antes de eu encerrar, doutor, eu tenho mais um VT que eu queria trazer para a gente comentar aqui, porque eu acho que as pessoas precisam se conscientizar dessa situação de usar a vacina. Lá em 1900 e Guaraná de rolha, o Elvis Presley tomou a vacina na televisão para poder conscientizar as pessoas que era seguro. E dessa vez a gente tem, lá no 9, a gente tem, é o corte 9, a gente tem os 3 ex-presidentes que resolveram tomar a vacina publicamente. A gente está falando desses 3 que vão aparecer na sua tela aí, que é o Obama, o Bush e o Clinton, que resolveram tomar a vacina em público. Para quê? Para que as pessoas não tenham medo. O Obama disse hoje, numa entrevista na SiriusXM, que ele vai tomar a vacina se o Dr. Anthony Fauci disser sim, é seguro, pode tomar. E da mesma forma, o Clinton e o Bush. O Bush disse que, sem dúvida alguma, é o que eu vou fazer, eu vou tomar também. E nessa situação, seguindo o exemplo dos 3 ex-presidentes, o presidente eleito Joe Biden disse a mesma coisa. Assim como o Clinton, o Bush e o Obama vão tomar, eu também vou tomar. E são todos inclusive dessa faixa, né, de risco, né, doutor? Então, assim, é um grande incentivo, é o que a gente espera, que as pessoas percam o medo da vacina, né, doutor? Que esses negacionistas, porque tem os negacionistas do vírus, aí tem os negacionistas das vacinas, né? Que essas pessoas, na realidade, desistam dessa ideia e que outras pessoas se encorajem a tomar. Doutor, por um lado ou por outro, a gente pode dizer, sim, é seguro tomar a vacina? Esses figurões que estão aí, os ex-presidentes, que são heróis, inclusive, tidos como heróis sempre, fora esse último aí, estão fazendo isso justamente para isso. Eu queria que você, para a gente fechar, apesar de eu ter uma outra pergunta também aqui, mas é seguro, doutor? Olha, Paulo Sérgio, a gente está acompanhando os trabalhos dos cientistas mais renomados do mundo e as opiniões dos cientistas mais renomados no mundo a respeito desse tema. Eu acho que a pergunta mais importante do que se é seguro ou não é a seguinte: será que o benefício ele é maior que o risco de não tomar? Uhum. E isso na medicina, Paulo, guia as decisões de praticamente todos os médicos e cientistas a respeito de um determinado tratamento. Nesse caso, como o Dr. Anthony Fauci também falou, né, e ele inclusive confirmou que ele vai tomar, né, se a vacina for aprovada pela FDA, que os benefícios estão se mostrando muito maior do que os riscos, de fato é algo que vai valer a pena. A gente sabe que ele é um vírus letal, né, ele é um vírus que muita gente fala, mas metade da população não causa nada, mas em quem causa ele tem letalidade. Então, e em alguns estados dos Estados Unidos, inclusive, isso está acontecendo em 1 para cada 1.000 pessoas, como na Dakota do Norte e na Dakota do Sul, onde os sistemas de saúde já estão no caos completo, em que eu estou acompanhando esses dados praticamente diários. Então,
em situações como essa, em que o risco ele é muito maior, né, do que em que o benefício ele é muito maior do que o risco de você ficar doente, a resposta que a gente tem numa situação dessa é que sim. Um tratamento como esse, uma vacina como essa é algo que é importante. Eu vou tomar, Paulo, né, uma vez que o FDA aprove, mesmo sendo vacina nova, de RNA mensageiro, tudo mais, a hora que chegar a minha vez aqui no plano de É. vacinas, né, eu vou tomar e E tenho até conversado eu com acho que tem aquela situação, especialistas você a está respeito. falando que você vai tomar, mas eu quero tomar também, nós estamos acho que na mesma faixa de idade, né? Eu tenho 44, então vai demorar um pouquinho. E até chegar no quem tem essa faixa de idade, tem que se cuidar, né? Eu acho que essa que é a história. A gente tem que se cuidar e tem que seguir as recomendações. Como por exemplo, doutor, aqui o Guido Salvini ele falou, ó, essa recomendação para fazer o teste de Covid para viajar 3 dias antes da ida e 3 dias depois da volta, o que você sabe sobre isso? Ele pergunta aqui. Isso, na realidade, é justamente por conta de uma janela. 3 dias é muito pouco, na realidade, para fazer depois da volta, né? De fato, é muito pouco. Nós temos alguns problemas com essa abordagem, viu, Paulo? E, inclusive, não Uhum. é a mais recomendada para os especialistas hoje em dia. O que os especialistas estão recomendando hoje em dia, que é o que fizeram, inclusive, antes do Thanksgiving aqui, que infelizmente muita gente não respeitou, né? E isso vai causar mais mortes ainda agora no final do ano, é que deixa de comemorar o Thanksgiving esse ano, deixa de comemorar o Natal esse ano com a tua família, para que você possa comemorar com a tua família no ano que vem, e não comemorar a memória de alguém que morreu. Então, porque tem problemas nisso, Paulo. O primeiro é a janela imunológica, que você mesmo mencionou. O segundo, que é um problema muito sério, é a questão da baixa, da taxa de falsos negativos que esses testes têm. Então, Hum. muitos desses testes, a cada, por exemplo, 1.000 testes, você tem 4, 5 testes que são o que eles chamam de falsos negativos. Então, se você entra num avião com 400, 500 pessoas, né, que é o que é normal aí pegar um voo internacional, é muito provável que você tenha ali umas 2 ou 3 pessoas que testaram negativo, mas na verdade foi um erro do teste. Essas pessoas talvez podem ser o suficientes aí para você sentar no lado dessa pessoa ou ao redor de uma pessoa dessa e uma pessoa dessa infectar um monte de gente. É algo que aconteceu, inclusive, se eu não me engano, o pessoal no Japão fez um estudo desses e pegou pessoas, inclusive, que estavam infectadas e foram infectadas por pessoas que testaram negativo e praticamente na mesma época. Então, então não é nada é isento de risco nisso, né? E que eu acho que a melhor forma da gente se proteger agora, talvez seja esperar um pouco. A gente está prevendo as vacinas chegarem aí entre abril e junho aqui nos Estados Unidos, né, Paulo? São previsões que a gente tem aqui. E, poxa, a gente já esperou um ano. O que é esperar um pouquinho mais para ter um pouco mais de segurança, né? Olha só, a Nádia Bara, ela fala o seguinte, ó, quem já teve Covid deve tomar a vacina? Eu tenho 61 anos, não fiquei internada, mas estou muito cansada, exausta. E aí? Paulo, até agora, né? Até agora, essas evidências elas estão mudando todos os dias, né? Mas até agora não existe ainda nenhuma contraindicação, por exemplo, de uma pessoa que já teve Covid para tomar a vacina. Até agora isso não existe. Pode ser que isso venha a mudar agora, inclusive amanhã ou nas próximas semanas. Uhum. Porque tudo que a gente sabe a respeito de Covid é muito dinâmico. A gente tem um ano de conhecimento a respeito dessa doença. É. Então a gente ainda talvez mude isso, mas por enquanto Mas por a enquanto orientação todo mundo tem que tomar. que vai tomar. Tá. A Rita Holanda ela volta com mais uma pergunta aqui, ó. Eu sou O positivo e contraí. É um comentário, na realidade. Eu sou O positivo e acabei contraindo. Sofri muito com dores nas articulações, mas a questão pulmonar foi tranquilo. Porém, sinto que não sou a mesma pessoa. Fico cansada com pouco esforço. É aquilo que eles estão falando eu esqueci o nome da frase, de Long quem. haulers. Isso, long haulers, né? Que muitas pessoas que acabam tendo sintomas mais fortes acabam sofrendo com isso por um longo período, né?
E aí vão ter que fazer tratamentos prolongados. E isso afeta o quê? O nosso sistema de saúde, aqui em qualquer lugar do mundo. Esse é o grande problema. Por isso que a gente tem que ver o que vai acontecer na próxima gestão quanto ao sistema de saúde aqui também, né, doutor? Sobre isso, né? Eu acho que é bastante importante. Natural isso que a Rita falou que está acontecendo com ela, né? Sim, e na Inglaterra já começou um grupo de estudo já com esses long haulers, para eles poderem entender o que está acontecendo com essas pessoas. O que está acontecendo no organismo delas, que elas estão tão cansadas. Algumas pessoas, inclusive, têm problemas respiratórios que vão aparecer meses depois. Por isso que a gente está falando dessa questão de que a pessoa é jovem, não quer se proteger, mas tem complicações que às vezes a pessoa não vai sentir nada na infecção do coronavírus, nem sabe que ficou doente, mas alguns meses depois pode ter um problema cardíaco, pode ter um problema pulmonar, como que aconteceu com muitos atletas aqui nos Estados Unidos, atletas da NBA ou de futebol, né, que tiveram que parar de jogar devido a Essa algumas semana dessas mesmo, complicações. tiveram vários, né, num time só, várias pessoas que testaram positivo para o Covid. Doutor Marcelo, sempre muito legal ter você por aqui, eu acho importante. Como é que faz para te encontrar? As pessoas que ainda têm dúvidas e querem falar com você, como é que faz? Meu Twitter, @Marcelo Tournier, ou então o meu website, www.inova.life. Inova.life, é isso, né? Que é sempre bacana. Doutor Marcelo, mais uma vez, muito obrigado. Espero que volte. Eu acho que de agora até começar a vacina mais efetivamente, acho que a gente pode voltar a ter mais conversas a respeito, que está sendo extremamente esclarecedor. Obrigado mesmo, uma boa noite para você. Muito obrigado, boa noite. Olha só, você que está em casa, presta bastante atenção porque a situação é essa. Em Massachusetts, o teste rápido nas escolas vai acontecer já agora na sequência, porque o governador de Massachusetts disse que vai disponibilizar para 13 distritos escolares o teste rápido por conta do aumento que aconteceu quando as crianças voltaram para a escola. Eu tenho as imagens, Tony. Coloca no ar para a gente. Isso está acontecendo justamente porque existe essa situação de uma, entre aspas, segunda onda, né? E o que há nessa história toda é que a gente tem, só para você entender, né? O Estado implantou uma unidade de teste móveis rápidos em 13 distritos escolares, incluindo isso, né? Para evitar um potencial aglomerado de Covid-19, o Estado transformou o ginásio do colégio em um local de testes já no dia 24 de novembro. Os serviços são apenas para alunos e professores e é gratuito, né? Existem as unidades de teste como um recurso valioso para aumentar os alunos na sala de aula em vez do aprendizado remoto, né? E sem custo, que é mais importante. Então, escolas em Boston, Worcester e Lawrence também convocaram o Estado para suas unidades de teste e elas são implantadas apenas se houver suspeita de disseminação na sala de aula. Na cidade de Billerica, que você vê as imagens aí, o superintendente da escola alertou os alunos de que dos 221 testes dados no colégio, nenhum testou positivo. De acordo com o Departamento de Educação, há aproximadamente 450 mil alunos de escolas públicas recebendo algum tipo de instrução presencial todas as semanas e mais de 75 mil funcionários nesses prédios. Olha só, deixa eu aproveitar você que está assistindo a gente agora aí. Presta bem atenção, vou trazer para você os locais. Os testes, as unidades de testes móvel foram enviadas para as seguintes comunidades: Milton, Lawrence, Malden, Braintree, Boxborough, Rockland, Brighton, Southwick, Haverhill, Worcester, Winchester, Billerica e Marshfield. Todos esses lugares vão ter a sua unidade móvel e o teste é de graça para os alunos e para os professores, o que é simplesmente sensacional. Tá? Eu vou primeiro para a 7, depois vou para o comentário, é isso? Dá só uma olhada. Lá em Daytona, por conta dessa situação toda, transformaram a pista de Daytona num food bank justamente para tentar entregar alimentos para as pessoas. Olha só o tamanho das filas. Dá uma olhada na situação. A magia das luzes no Daytona International Speedway se transformou em uma entrega de comida para toda a comunidade na última quarta-feira de manhã, quando centenas de pessoas
que precisavam de mantimentos e seguiram para lá. As filas se enrolaram no Speedway enquanto voluntários enchiam baús com caixas de alimentos pré-embalados, enlatados, carnes, aves e, é claro, 400 perus que foram distribuídos nas férias. Já os perus de Natal, gente. Essa foi a primeira vez que uma das pessoas, a Heather McCain, entrou numa fila para pegar alimentos. O Jamie Hertzgrove, que é diretor do Outreach do Daytona Dream Center, disse que a necessidade da comida não diminuiu. A queda de comida na quarta-feira foi a 14ª desde março, a entrega, né, de comida. Aí é o seguinte, foram 32 mil libras de alimentos que foram distribuídas nessa ação para as pessoas que estão passando por esse problema de pandemia agora, sem condições de trabalhar, sem condições de ter comida na sua mesa, e a gente vê uma ação como essa que é simplesmente fenomenal, é simplesmente incrível. E você que está em casa, você não tem que ter vergonha de seguir e pedir ajuda e pedir comida. Eu já falei algumas vezes aqui, vou repetir, não vejo problema nenhum, porque nesses food banks você tem comida de altíssima qualidade, coisa que eu mesmo não tenho dinheiro para comprar no mercado. É uma coisa que a gente coloca às vezes de lado assim pela marca, porque são várias pessoas que doam, várias empresas, então vale muito a pena. Eu acho que você não tem por que ficar passando fome ou necessidade por vergonha, né? A Magda tá falando aqui, ó, dando boa noite pra gente. O Horácio, triste a história do suicídio infantil. Estou em home office e meus filhos em homeschooling. Percebo o excesso de atividade sobre as crianças e imagino a pressão desde cedo. Muito triste, disse aqui o Horácio Saboia. Leandro Rodrigues, muito bons os esclarecimentos do Dr. Marcelo. Obrigado, assistindo aqui de São Francisco, na Califórnia. Obrigado pela audiência, o pessoal que está na Califórnia assistindo a gente também. Sejam todos muito, muito, muito bem-vindos. Olha só, quero aproveitar para dar um recado para você que está em casa e esse tempo de pandemia, você já sabe, a gente tem que procurar a melhor diversão possível. Tem muita gente que sente falta do Brasil, mas ao invés de você comprar aquela caixinha de IPTV, que é uma grande bobagem aquilo lá, porque só pode te enrolar na vida, você pode assinar um serviço de primeira que nunca vai te deixar na mão, com mais esse detalhe, porque a Sling é a maior provedora de canais brasileiros aqui nos Estados Unidos. E o papai Joel Santana vai contar pra gente qual é a grande novidade que está levando um monte de gente a assinar a Sling. Dá só uma olhada, conta aí. E a americana entende futebol brasileiro? Essa eu quero ver, hein? Olá, a bola na areia. Na areia não, meu filho, na área. Olá, parceira! O que ele falou mesmo, hein? Joga a luva goleado. Isso papai não gostou. Futebol brasileiro em 8 canais HD e em português? Ah, disso papai entende. Não perca a chance de ter na sua casa Globo, SBT, Band, Band News, Record TV e detalhe, esses 8 canais que são incríveis. Com mais um extra na sua conta, você já ganha de lambuja em qualquer um dos pacotes o Globoplay, que tem um conteúdo simplesmente sensacional, você sabe disso. Então corre lá, sling.com/Brasil, você vai ver o pacote e eu tenho certeza que você vai adorar.